Boa noite a todos. Primeiramente, também gostaria de agradecer o convite para participar desse honroso debate, especialmente o Dr. Pablo, o Dr. Ricardo, ao qual me convidaram há alguns meses a participar dessa brilhante equipe. Então, aqui, muito obrigado por essa oportunidade. Bom, eu sou doutor pela Universidade Federal de São Paulo e a minha área mais específica no doutorado foi a cardiologia. Meu especialista é pela Unifesp, Reabilitação Física e Fisiologia do Exercício, professor de Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes e docente pela própria UNIC e proprietário da empresa Body Mind and Health, treinamento personalizado. Bom, eu não sei se o desafio maior aqui dos dois que eu tenho, qual que é o mais difícil. Se é sobrepor as informações dos dois doutores, que foram fantásticas em relação ao assunto, ou poder passar algo para vocês que seja mais próximo do exercício físico possível, porque é aí que entra o meu desafio. Achei bastante interessante quando o Dr. Vicente e o Dr. Jorge comentou em relação à literatura científica, porque parte desse trabalho que eu vou apresentar para vocês é fundamentado em revisão da literatura. E aí a gente começa com alguns problemas, porque nota-se que há um avanço técnico extraordinário em questão das próteses. Não sou melhor para falar disso porque não sou cirurgião. Nota-se uma procura muito grande e eu posso afirmar para vocês que a velocidade que a gente tem para acompanhar essas mudanças em relação ao exercício físico é muito pequena. Nós estamos atrás disso e muito porque falta embasamento técnico, como o próprio Dr. Jorge comentou. E aí eu gostaria de comentar que a própria expectativa de saúde do brasileiro, não de vida, que está em 76 anos, o quanto vai se viver, nós temos a expectativa de vida saudável que para o brasileiro tem em volta de 64 anos. Então nós temos aí uma população de brasileiros que estão envelhecendo com saúde e por parte deles acaba tendo essa intercorrência e ter que fazer uso da prótese e depois eles voltam para o estilo de vida deles ou para o esporte para mais 20, 25 até 30 anos de vida no futuro. Então esse é um panorama demográfico do Brasil. Reforçando, essa informação já foi passada para vocês em relação à quantidade de ATJ nos Estados Unidos, a porcentagem que pode ter nos próximos anos. E os pacientes atualmente eles não desejam apenas a eliminação da dor, eles querem voltar à questão da prática esportiva. E aí não há um consenso entre cirurgiões de quando e a permissão e recomendação desse tipo de esportes. O que eu vejo na categoria médica é um trabalho adequado, preventivo e conservador. Talvez até pela falta ainda de estudos que possam dar uma garantia a eles que aquilo pode ser feito ou não pode ser feito. Então você vê ainda uma recomendação, uma permissão bastante conservadora em função da ATJ. Para isso, eu fui buscar um pouco mais de material atualizado, revisões sistemáticas, estudos randomizados e controlados e meta-análise. Não coloquei para esse tipo de busca nenhum critério de idade, menor de anos ou outros motivos que poderiam impedir a minha bagagem literária para esse assunto e, para minha surpresa, apareceram só 135 estudos. Não é uma revisão sistêmica publicada, tá ok? Isso aqui eu fiz especialmente para essa palestra, bem breve. E desses materiais eu selecionei 21 que estavam mais próximos do nosso assunto de hoje. E ele tem para medicina a classificação B4 e para educação física uma classificação A2. Então, me chamou a atenção que é um estudo brasileiro. Claro que a gente vem na expectativa de, quando faz uma busca dessa, pegar estudo só de nível internacional e, para minha surpresa, apareceu um trabalho com alta qualidade, publicação nacional. Eu acho que isso vale a pena ressaltar. Eu, como acadêmico, fico muito contente. E qual foi a pergunta que eles tiveram? O tipo de esporte recomendado, o tempo de retorno ao esporte, a satisfação do paciente e o nível de atividade física após a cirurgia. Para esse tema aqui. Então eu baseei em 2 artigos mais importantes e um guide para exercícios físicos para essa palestra de vocês. E quando eu falei que esse artigo me chamou a atenção, porque ele veio de uma busca bastante interessante aí, Medline, Lilacs e Cochrane. Já adianto para vocês que o que eles pegaram muito foram trabalhos transversais. E aí já começa uma pendência nossa técnica de não ter os trabalhos longitudinais.
mas é o que eles encontraram de melhor para quando fizeram essa revisão. E dá para a gente notar que teve um critério técnico bastante interessante, aí, 450 estudos, e terminando em 11 incluso esse material. Então, por isso que eu achei interessante compartilhar com vocês para essa palestra. O que mais? Bom, ele teve, com outros critérios técnicos, o nível de evidência, a partir do Oxford Center for Evidence-Based Medicine, 3.000 casos, 51% eram homens, e a idade aqui me chamou a atenção, que vai de 51 a 74 anos. Então foi aquilo que eu comentei agora há pouco. Nós temos uma parcela de pessoas jovens, apesar de ser um número aumentado de acima de 60, mas que já se submetem ao ATJ e voltam para a atividade física. E esses estudos que eles coletaram na revisão sistemática tinham follow-up de 2 a 8 anos. E aí ele indica que a maior parte dos pacientes tem que participar de um exercício físico pré-ATJ, que os estudos que eles analisaram, outros que eu também acabei estudando e tenho um pouco de conhecimento, mostram o benefício que tem para o retorno ao esporte quando o paciente já é envolvido com exercício físico antes da cirurgia propriamente dita. 70% deles voltam à prática esportiva. A preferência de baixo impacto, como foi mostrado pelo Dr. Jorge e do Dr. Vicente, mas depois eu queria fazer alguns comentários em relação aos exercícios de alto impacto. E só corroborando com a palestra dos dois colegas anteriormente, a bicicleta estacionária, esporte aquático, a caminhada e golfe são os mais recomendados para quando se envolve o envolvimento com o esporte pós-ATJ. Isso me chamou a atenção que o nível de atividade física pós-operatório não depende exclusivamente da dor, sintomas pós-operatório. O limitante do exercício físico, ou pelo menos o que tem um grande impacto, seria a satisfação com a cirurgia, motivação e capacidade funcional. E aí a gente entra num terreno bem interessante, que é a questão de quanto a cirurgia foi qualificada ou não para devolver a condição física para praticar esportes, a questão subjetiva, que envolve a motivação, e capacidade funcional, ela tem uma relação muito grande com o exercício físico. E quando nós falamos de capacidade funcional, nós não estamos atrelados apenas à questão do joelho. Aí nós temos todo um sistema fisiológico envolvido, principalmente o sistema cardiovascular, o respiratório e o muscular. E isso tudo está integrado com capacidade funcional. Quando nós colocamos uma lupa pensando no idoso, e capacidade funcional é um fator limitante para viver de forma independente fisicamente. Então, se a gente consegue, através do exercício, devolver capacidade funcional para as pessoas de mais de 60 anos de idade, visando a questão do joelho, você acaba devolvendo também independência para ela para outras situações. Por exemplo, o gasto calórico. Então, se há uma possibilidade de capacidade funcional aumentada e o gasto calórico desse idoso ou dessa pessoa é aumentado, você tem uma diminuição de consumo e acaba tendo um impacto aquilo que o Dr. Jorge comentou, que é em relação à obesidade. Então, acho interessante que para o exercício físico a gente pensar em capacidade funcional de uma forma geral, não apenas específica para o joelho. O retorno é entre 6 a 18 meses depois da TJ, que essa revisão colocou. E aqui eu falo de exercício físico não de alto impacto, eu ainda estou no terreno do exercício físico com a caminhada, com a bicicleta, que foi citado agora há pouco. E aí vem essa pergunta. E os esportes de alto impacto? Não há uma recomendação pós-cirúrgica, logo após, evidente. Isso é bem claro na revisão que estou trazendo para vocês. Considerar nível anterior de atividade física, população adequada e expectativa do paciente. Acho que é importante. O que o cara fazia, o que o paciente fazia antes da cirurgia, pensando no esporte de alto impacto. É como eu disse agora há pouco. Se ele já tem um histórico do exercício físico, a condição de voltar para o impacto é um risco menor, digamos assim. Porque ele já tem uma musculatura preparada, uma parte neural preparada, uma percepção do esforço que ele já conhece, ao invés de um paciente que nunca fez uma atividade e resolve depois de uma TJ fazer um trabalho de alto impacto. Então essa discussão acho que é importante. O que o cara fazia quando ele pensa em fazer alto impacto? População adequada, que você inclusive, hoje nós já temos, que são casos mais raros de atletas de alto rendimento que faziam esportes, tiveram a prótese e voltaram para o exercício físico de alto rendimento, que é o próprio futebol. Agora me fugiu o nome do jogador de futebol que joga com prótese. César Sampaio. Ex-palmeirense, né? Mas merece comentário. E aí, o que se espera da expectativa do paciente? O que a gente pode permitir que ele faça, permitir que ele não faça?
Então, acho que quando se pensa em alto impacto, tem que levar em consideração o que ele fazia, qual era o tipo de população, qual é a população que ele está agregado e o que ele espera do alto impacto dele quando ele voltar para o exercício. E aí, faltam estudos com maior embasamento técnico, embora alguns apresentem bons resultados. Então, tem um caso aqui de 60 anos, de um estudo de 66 anos de média, que praticavam tênis, corrida e basquete 4 vezes por semana, 3 horas e meia. Tem muita gente que tem o joelho extremamente preservado e não faz metade disso daqui. Ok? Não falo nessa sala, eu digo em geral. E follow-up de 4 anos, e 32 casos tiveram bom sinal, tanto radiográfico como clínico. Então, apesar de eles fazerem esporte de alto impacto, tênis, corrida e basquete, aqui, doutor, desculpa, eu não sei se era em dupla ou sozinho, esse tênis. Mas, enfim, era um esporte de alto impacto, com volume de treino respeitado, para quem faz esse tipo de esporte, independente de ter ATJ ou não. E 4 anos depois, eles apresentavam bons sinais radiográficos e clínicos. No entanto, essa população que eu estou falando, ela gira em média de 10% daqueles que fazem ATJ. Então, não dá para a gente afirmar que isso seria bom para todo mundo. Mas uma parte da população pós-ATJ consegue se envolver com exercício de alto impacto. E aí, a pergunta continua sendo essa: se existem evidências para o alto impacto. Há um consenso que para baixo impacto existe e não há muitas evidências para o alto impacto. E é o que mostra aqui. 91% deles têm satisfação com a prótese e 11% pratica esportes extenuantes, 5 anos após a cirurgia. Então, quando se discute alto impacto, a gente está diante de uma população menor do que as outras que fazem esportes. E até me assustou aquele caso que o senhor trouxe, dos vídeos do cara que faz academia, que faz esqui e tudo mais. Mostrando que há possibilidade, mas certamente ele faz parte de uma população menor que pratica esporte após a TJ, bem pequena. Na minha opinião, como educador físico, eu acho que isso vai crescer. Eu confesso falar para vocês que, assim, entrar numa sala escura, quando se pensa em educação física, exercício físico, treinamento para ATG, você tem, nossa área, ela pega o pós-fisioterapia, que é o fisioterapeuta que já reabilitou e ele tem que voltar para o esporte. E aí eu noto que há um terreno enorme para ser vencido. E a conclusão desse material é o retorno ao esporte, níveis recreativos, a priori. O paciente ele tem que estar instruído e há de se ter uma preparação física adequada. E aí eu fico numa preocupação muito grande, porque às vezes eu vejo outras áreas do próprio exercício físico que não são envolvidas com a TJ, mas ainda há muita discussão para ser feita. Vídeo de treinamento funcional, crossfit. Evidente que a minha postura aqui não é dizer que crossfit e treinamento funcional são equivocados, mas existe muita informação ainda fora de um padrão mínimo para você prescrever funcional e crossfit. Então você imagina para uma condição que tem um ATJ. Aí ele fala a importante da funcionalidade cardiovascular, depois eu volto a falar sobre isso. Qualidade de vida, foi citado agora há pouco, a questão psicológica, como por exemplo a própria autoestima. Quando eu penso em autoestima, ou questão subjetiva emocionais, por exemplo, e se pensarmos num grupo de idosos, nós temos em média aí 40% dos idosos brasileiros têm algum sintoma depressivo. Acho que é importante colocar essa frase, sintoma depressivo, lançamento de depressão, que eu não posso entrar com esse tipo de informação. Mas de cada 10, 4 idosos brasileiros têm algum sintoma depressivo. Então, quando você tem uma situação de uma ATJ para o idoso, que você devolve para ele uma questão de autoestima, de alta eficácia e alta eficiência para as AVDs dele, você acaba tendo outros fatores positivos agregado, não só a questão da própria cirurgia. E quando ele fala de funcionalidade cardiovascular, o Dr. Jorge trouxe um estudo que era sobre a capacidade aeróbica, que era dos tenistas, mas eu senti ainda uma ausência muito grande desses trabalhos por parte do exercício físico. Então a pergunta seria a seguinte: das pessoas que fizeram uma ATJ, será que elas melhoram realmente a capacidade cardiovascular? De que forma isso é melhorado? Qual é o treino que eu vou usar? Qual a intensidade que eu vou usar? Aí já se vê uma ausência muito grande desses trabalhos para essa população especial. Muito bem. Então, aqui, para esse cenário que você trouxe até agora, foi a ATJ, que seria total. E o Dr. Jorge comentou a possibilidade de não ser uma total, digamos assim, uma parcial. E esse estudo também corroborou com as duas informações, Dr. Jorge. Ele fala que realmente há uma limitação,
mas as cirurgias que ela não envolvem a parte total, elas são melhores do que as que são de total. Mas ainda assim, ele mostra que ele mostra que há uma deficiência, né, limitada para alguns estudos com mais qualidade, que tem fatores de confusão, inadequado, e a necessidade de maiores estudos para se discutir se ele é melhor ou não. Esse artigo ele é 1:1 para a medicina e 1:1 para a educação física, pela CAPES. E aí, esse assunto aqui que eu trouxe para vocês seria os exercícios físicos propriamente ditos. O que o paciente, depois que é liberado da reabilitação física, ele pode executar para o exercício físico. E eu me baseei nesse guide aí canadense. Antes disso, de uma forma muito rápida, muito simplificada, mostrar para vocês que quando nós falamos de exercício físico, há de se ter um cuidado da prescrição em relação à possibilidade ou não dele fazer, pensando em fadiga muscular, pensando em dor muscular, pensando em gasto metabólico, pensando em gasto calórico, pensando se é um trabalho de resistência, se é um trabalho de potência, tudo isso tem envolvido no exercício físico, que é claro que não há condições, nem é o tema de hoje da nossa palestra. Mas de uma forma muito breve, só para recordar para alguns e para explicar para outros, nós temos 3 sistemas predominantes de transferência de energia, que é o anaeróbio alático, o anaeróbio lático e o aeróbio propriamente dito. Então, quando nós trabalhamos com cargas menores, nós estamos falando da via oxidativa, da via de produção de energia com o uso aumentado de oxigênio. Quando nós falamos de exercício de aumento de força, de potência, de massa muscular, que foi bem colocado nas informações anteriores, nós estamos falando da via anaeróbica predominante. E aí, quando a gente prescreve exercício, tem que tomar esse cuidado. Se você tem a tua carga inadequada, ou pausa inadequada, ou velocidade inadequada, você acaba interferindo nesses padrões de produção de energia, e o objetivo que você quer alcançar acaba sendo errado. Então, se eu tenho a ideia de trabalhar um paciente pós-ATJ para aumentar a massa muscular e trabalhar apenas resistência, isso não vai ser atingido. Você vai conseguir uma resistência muscular, mas não vai conseguir uma melhora de massa muscular. Aeróbio e anaeróbio. E aqui são exercícios antes da intervenção, isometria. Isso pode ser usado, de acordo com a literatura, entre 3 séries de 8 a 10 repetições para trabalho de fortalecimento de membros inferiores, coxa, panturrilha. Notem que são exercícios simples, porque aqui a gente está falando de uma população que vai passar pela intervenção, então ele sabe toda aquela parte estrutural já descrita e explicada. Trabalho de exercícios para quadríceps. E aqui dá para a gente notar que são trabalhos funcionais, não há necessidade do paciente ir até uma academia para fazer isso. São simples, mas tem uma alta eficácia pré-ATJ. Em geral, são feitos exercícios do meio líquido, bicicleta estacionária, máquina elíptica, exercício de equilíbrio que o Dr. Jorge já trouxe para nós. Muito bem, logo após a ATJ, e quando eu falo logo após aqui, turma, após a ATJ e após a reabilitação do fisioterapeuta, ok? Qual que é o foco principal? Redução de edema, evitar coágulos e controle da dor. Bastante falado aqui pelos outros colegas. Muito bem, na bicicleta há de se ter uma preocupação de não ter uma extensão total da articulação quando ele inicia o exercício físico. Quando estiver pronto para fazer esse exercício, executar o ciclo completo, porque se ele não consegue executar o ciclo completo com a bicicleta, ele não está preparado para o exercício físico ainda. E do meu ponto de vista, não existe adaptar. Para mim isso é muito claro. Ou ele é clínico, ou ele é exercício físico. Não tem como o exercício físico dizer que ele está limitado clinicamente, mas ele pode fazer. Acho que a gente não está tratando de hipertensos, não desprezando a patologia, claro. Mas aqui é uma situação mecânica. Ou ele pode, ou ele não pode fazer. E se não há condição, ele tem que voltar para a reabilitação, conversar com o médico e assim sucessivamente. Usar os 2 sentidos do ciclo da bicicleta para trabalhar tanto os músculos posteriores como anteriores. Eu vejo isso poucas vezes aplicado, pensando em uma cadeia muscular aumentada. Diminuir a altura do banco gradativamente à medida que o joelho amplia a contração e aumentar a carga de forma moderada. Isso para a bicicleta. Muito bem. 1 a 3 semanas melhora a amplitude do movimento, dor e inchaço sob controle, é a meta que nós temos, e frequentemente fazer um teste simples de análise da distância que ele está no momento e qual a meta que ele tem. Pelo menos nessa fase inicial da primeira e terceira semana. Isso já pensando no exercício físico. Análise simples. De 1 a 3 semanas ainda vou exigir a flexão de joelho para trabalho de quadríceps. Aqui começa a trabalhar um pouco de quadríceps com elevação dos pés e pernas.
Quando eu falo aqui, se possível aumentar cargas, mas não é pensando ainda no leg press, pensando numa tornozeleira de 3 quilos, é um ajuste de meio quilo, 1 quilo no máximo com essa fase do paciente. Terceira e sexta semana é você começar a dificultar o exercício. Até porque quando nós pensamos em treinamento, esse é o nosso objetivo para qualquer tipo de população. Você treina, adapta, aplica carga para poder entrar numa outra, quebrar uma disfasia e aumentar uma condição física mais desafiante. O que mais? 6 a 12 semanas, aqui é interessante que você começa a devolver para ele a autonomia de ter uma atividade diária normal, que é aquela situação que muitos pacientes almejam. Será que eu voltaria a ter a mesma rotina de vida que eu tinha? Nessa fase do exercício físico, ela já pode ser repensada. Você começa a aumentar a distância. Aqui nessa figura é um trabalho para membros anteriores e posteriores. Nesse caso aqui, o Estélio só chamar a atenção que esse exercício para fortalecimento, já com... Opa, peraí, eu pulei um pouquinho aqui. Esse exercício na escada não é no sentido de subir escadas, é de usar o degrau para aumentar a exigência do quadríceps. Mais para frente que a gente consegue trabalhar com esse exercício, que é aumento de força durante dita. Aí trabalha-se com exercício de resistência, com as bandas elásticas, por exemplo, um agachamento. Nota que aqui tem uma preocupação muito grande de postura com o paciente, porque se ele tiver uma postura inadequada, ele vai errar todo esse agrupamento muscular do joelho. E aqui já é a escada propriamente dita. Já devolvi para ele a condição de subir e descer escadas. Muito bem. 3 meses a 1 ano, você já tem um aumento no nível de condicionamento físico e resistência. Está aqui a importância que eu falei agora há pouco, de se trabalhar de uma forma de capacidade funcional globalizada, não pensando apenas no joelho. Diminui quedas, isso é importante, já que nós estamos falando de uma colocação de prótese. Aumento de força muscular, qualidade do tecido osso. O doutor Vicente comentou que o exercício físico ele possibilita uma aderência, digamos assim, entre a articulação e o próprio osso. Uma tensão muscular diminuída e um bom nível de atividade física aumenta a vida útil da prótese. Diminuir a intercorrência de uma nova intervenção cirúrgica. Flexibilidade, de preferência após o exercício físico, 30 segundos. Sentir o músculo sendo esticado. Essa frase eu gosto de passar da seguinte forma: existe um prévio desconforto ao alongamento. E é isso que a gente tem que causar para qualquer população. 3 dias por semana de alongamento. 3 meses a 1 ano, você já dá para trabalhar com 8 a 15 repetições. Cansaço na última série. Isso aqui é um bom indicador. Se o seu paciente consegue trabalhar na primeira série com dores ou fadiga muscular, você está diante de uma carga superestimada. Se ao final da terceira série consegue realizar com tranquilidade, e aí uma pergunta que eu acho muito importante para o paciente é a seguinte: você faria mais uma série? Faria. Então é um bom indicador que você pode aumentar a carga. Claro que existem outros tipos de testes físicos que você pode ter essa precisão maior. Mas o dia a dia com o educador físico, isso, geralmente a gente não tem esse alcance. Amplitude aumentada, 2 vezes por semana. Se você conseguir trabalhar 3 vezes por semana, a força acaba sendo aumentada. Cuidado com a recuperação, com a fase anabólica, que o paciente se sente melhor e quer fazer mais vezes. E nem sempre fazer mais vezes exercício de força vai ser uma ação adequada. Com intensidade, alguns estudos mostram que realmente a intensidade aumentada ela pode aumentar a chance de lesão. Intensidade diminuída, elas têm um risco menor de traumas ainda. E aí as recomendações, as permitidas com experiência, não há consenso e não recomendadas. Ok? É uma revisão aí de 2008. E ela, apesar de ter 10 anos, ela não foge muito das atuais. Mas notem que, quando fala permitido com experiência, eu vou em contra aquela frase que eu falei no começo da minha palestra. Que há de se ver o histórico desse paciente. Não adianta o cara querer acabar de fazer uma TJ e entrar no tênis em dupla, que é o que o Ricardo comentou. Então, tem que se ver como que é a questão básica dele. Isso eu acho que vai mudar a médio prazo, pelo menos para o esporte. E aí, só para reforçar que dependendo do tipo de atividade que o paciente for realizar, ele tem uma sobrecarga aí considerável. Por exemplo, fast downhill walking, 8 vezes mais do peso corporal. E isso o educador físico ou o treinador tem que ter conhecimento, porque imagina uma sobrecarga, uma prótese de 8 vezes o peso dele, para cada passada. Esse guide eu não vou citar, mas só para dizer que
também todos eles vão nessa mesma linha. Eu trouxe aqui a referência inteira para vocês, para quem tiver curiosidade. Mas eles vão sempre nessa condição que o exercício ele é importante antes, que ele melhora a força, aumenta a distância do movimento, trabalha a resistência, fortalece, melhora a recuperação. Todos eles vão nessa linha quando a gente coloca essa busca. E aqui eu trouxe outras referências, caso vocês tiverem curiosidade, que elas são mais específicas. A minha ideia com esse conteúdo não foi passar o que cada autor e revista trouxe de mais importante da literatura, então seria mais uma palestra acadêmica do que funcional pensando em exercício físico. E aí tem outros, a revisão dos esportes, a parte biomecânica, equilíbrio, a questão da artroplastia no paciente atleta, se a alta velocidade ela tem diferença em relação à baixa velocidade, foi o que eu comentei agora há pouco. Você pode manipular a carga de trabalho de exercício pensando em velocidade de execução, e isso é uma carência enorme para nós da educação física, quando pensamos em exercício físico. O leg press por si só, a melhora da função de fortalecimento, a parte neuromuscular, a intervenção como não farmacológica, tentando evitar uma série de problemas, inclusive com infecções, que é citado nos trabalhos. E mais os 3 que falam do mesmo assunto. As imagens que eu trouxe para vocês foram do Google. Esses foram as 2 referências que eu usei com mais propriedade, tá ok? Para que a gente possa estudar um pouco essa parte de exercício físico. Essa empresa... Posso falar só mais meia hora, doutor? No máximo 40 minutos? Não. Tudo bem, né? Quase gosto de falar. Rapidamente, sem nenhuma questão aí de prosseguir com o meu tempo, mas a empresa que eu faço parte aqui no 9 de julho, ela atende esse tipo de população em especial, entre outras características físicas. Obrigado. Bom, eu quero agradecer as 3 brilhantes palestras, convidar o Dr. Vicente, o Dr. Jorge e o Silvio, o professor Silvio, a sentarem